Olá, guaibeiros, boa tarde. Está começando o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, episódio 53 do Posse de Bola, Rogério Amaral. Paulo Nunes, Posse de Bola, que tem o oferecimento TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul, Paulo Nunes. E hoje com um super convidado para a gente falar um pouquinho sobre o mundo do futebol, com vivência no mundo do futebol, para a gente falar e contar um pouco das histórias, né? Porque, como diria o nosso ex-colega Cristiano Silva, só conta história quem tem história para contar. E o nosso convidado hoje tem muita história para contar. Muita história e conhece as internas, né, do futebol, as internas de um vestiário. E isso, sem dúvida alguma, é muito importante para quem atua dentro desse esporte que é o futebol. Mas vamos dar um suspense, Paulo Nunes, falar da nossa equipe técnica primeiro aqui, antes do nosso convidado? Vamos lá. Então, produção do Carlos Eduardo Torres, mesa de áudio Davidson Rosa, coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, central de gravações Luciano Vargas e Guilherme Silveira, coordenação de esportes Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, direção geral Claudinei Girotti. E podem nos acompanhar por onde, Paulo Nunes? A qualquer momento no Spotify, no Guaíba Esporte no Spotify, estamos por lá com o Posse de Bola e os nossos convidados que por aqui já passaram. Tem o nosso canal de YouTube, Guaíba Esporte, quem não se inscreveu ainda se inscreve por lá também. Agora com o futebol voltando, as lives também disponíveis lá no YouTube, no Guaíba Esporte. E tem o nosso Instagram e o Twitter, né, que agora é o X, o Twitter, mas os dois, Guaíba Esporte para ambos, para nos acompanhar por lá também. E o nosso convidado de hoje? Teve vestiário campeão com ele? Eu acho que teve bons títulos, né? Acho que com bons títulos aí. Muito bem, então chega de suspense, vamos falar com ele, Nilton Drummond, o Chumbinho, grande chumbo, dirigente do Internacional, conheceu o vestiário, foi campeão Libertadores, Mundial, Sul-Americana. Da Libertadores é bi, né? Bida Libertadores. São duas Libertadores. Seja bem-vindo aqui à Rádio Guaíba e especialmente ao Posse de Bola, Chumbinho. Satisfação em te reencontrar. Rogério, muito obrigado. Paulo Nunes, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já tive a satisfação de ter participado de um outro programa com vocês. E aqui é muito bom porque a gente fala sobre futebol com liberdade, entendeu? Falando as coisas boas do futebol. Às vezes tem algumas coisas que são ruins, mas tem que ser ditas, né? Mas enfim... Algumas que não podem ser ditas. E outras que não podem ser ditas, né? Mas enfim, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder fazer esse bate-papo, né? Sobre futebol, que é uma coisa que eu gosto. Eu não sei quanto tempo nós temos, porque eu gosto de falar pra caramba, velho. Começar a falar de histórias aqui, eu vou longe. E essa é a intenção. Nós temos 55 minutos para ser bem aproveitados. Com propaganda ou sem propaganda? Com propaganda. A propaganda a gente vai como essa agora, ó. Posse de Bola é oferecimento TEG Banrisul. Pedágio e estacionamento sem filas, peça no app Banrisul. Eu quero uma curiosidade antes da gente começar a falar especialmente de Internacional. O teu apelido de Chumbinho vem da onde? Vem da família? Vem do futebol de várzea? Vem do colégio. Colégio. Do colégio. Vou ser rápido que a história é longa. A época de menino tinha um desenho animado que passava na televisão. A gente via desenho animado na televisão. Que era o gato Bacamarte que tentava pegar o ratinho Chumbinho. Isso, Chumbinho e Bacamarte. O Bacamarte tinha uma espingarda, que era um Bacamarte, a espingarda, né? E tentava acertar o Chumbinho que escapava, era muito rápido. E eu jogava na seleção do Rosário. E um cara que jogava comigo até virou treinador, foi treinar na Islândia, o Getúlio, que era muito chegado ao alemão Pauletti, ao Roberto Pauletti. O Getúlio jogava comigo. E aí, terminou um jogo, tu parece aquele ratinho da televisão, o Chumbinho. Isso que apelido em colégio pega, né? Sim. A pior coisa que tem é tu e se não gostar, já era. Se tu não gostar, e aí foi. E logo em seguida, isso nós estamos falando no ano de 69. E logo em seguida teve o primeiro campeonato Dente Leite de futebol. Sim. Que foi transmitido pela Rádio Tupi, pela TV Tupi,
TV Piratini, Canal 5, que era... Isso, que era da Rede Tupi. Era a Rede Tupi, mas era Piratini, Canal 5. Nos Eucaliptos e no Estado da Montanha, do Cruzeiro, onde é o cemitério João 23. E o meu time foi campeão. E eu fui, na primeira rodada, fui o craque da rodada, ganhei uma bicicleta berlineta. Porque a Monareta era da Monark, quem patrocinava o campeonato era a Caloi. Então era berlineta. Então, e aí veio daí. O apelido ficou aí. Como teve esse campeonato e nós ganhamos, o Chumbinho ficou. E aí eu segui jogando futebol. Sim. E aí na Várzea era Chumbinho direto, não tinha. Como diz meu amigo Tachinha... grande. Gilson Baraldo. Gilson Baraldo, ele diz assim, a Várzea é qualquer campo de futebol que esteja jogando bola. Tu jogou amador, tinha ficha na federação. Tu era verdade. Amador. Quais times tu jogaste Eu joguei 4 anos na categoria de base do Grêmio. Depois eu saí e comecei a jogar o futebol de amador de Porto Alegre pelo Pombal. Joguei muitos anos no Pombal, fui campeão estadual pelo Pombal. Flávio França. Fui campeão estadual pelo Pombal. Em 2 irmãos, era Pombal, 7 de Setembro, Navegantes de Jaguarão e tinha um outro time de Selbach. Eram 4 times. Era um quadrangular sexta, sábado e domingo. No ano que o Internacional foi campeão gaúcho, com 2 gols de Valdomiro no Olímpico. Corbo era o goleiro. 78. O Éder faz um gol olímpico, se eu não me engano, no Bagatini. Sim. Mas o Internacional ganhou com 2 gols do Valdomiro. Breno era o goleiro do Grêmio. Era o Breno, não era o... Não, o Breno era o goleiro do Grêmio. O nosso era o Bagatini. Bagatini, E bom, enfim, então, e aí o Chumbinho ficou e seguiu. Eu joguei futebol de praia, eu sempre joguei futebol e o Chumbinho ficou. Não teve jeito. E aí no futebol profissional depois ficou Chumbinho. Porque as pessoas me conheciam do futebol. O grupo que me levou ao Internacional era o grupo que jogávamos no sábado à tarde na Vila Nova. Exatamente. Né? A Vila Famosa, né? Falam que a Vila Famosa é a Vila Belmiro do Santos, mas a famosa era essa lá. Aqui tinha uma muito famosa também. E aí todo mundo sabia, o Chumbinho. Bom, ele não tinha jeito, né? Só tinha, interessante isso, eu trabalhei no Internacional 9 anos. As pessoas que me chamavam de Seu Newton eram o Seu Gentil, o Seu Ismael, os 2 roupeiros, o Juarez e o Banha. Que eram os massagistas. Os roupeiros e os massagistas. Eram os únicos que me chamavam de Seu Newton. Os outros, o Buiu, que hoje é o roupeiro, é Seu Chumbinho. O Bigode, que é o roupeiro, é Seu Chumbinho. É muito interessante isso. Mas vamos agora para o Chumbinho, o Seu Newton Drummond, né, dirigente do Internacional. Para falar conosco no Posse de Bola. Passe direto em pedágios e estacionamento. Peça a tag Banrisul no app e pague no Pix ou no cartão de crédito Banrisul conosco no Posse de Bola. Chega no Inter 2002, como é que foi esse processo para chegar no Inter? Não, eu chego antes, eu chego em 96, dezembro de 95, o Fernando Carvalho assume a base do Internacional. Ele chega para a base. Aí ele convida algumas pessoas para trabalharem com ele na base. E aí eu sou uma dessas pessoas e nós começamos a trabalhar em janeiro de 96. E o primeiro desafio foi o seguinte, o Fernando me chamou, nós vamos a Santiago ver a final do Romeu Goulart Jacques, que era o campeonato de Santiago, que era um Grenal. Eu saí da praia, o Fernando já estava me esperando aqui na rodoviária e nós fomos de carro. O Fernando... Eu, o Renan Marcial Oliveira e o Carlos Schneider, advogado. E nos fomos para Santiago. Perdemos o Grenal na prorrogação com o gol do Ronaldinho Gaúcho. Essa foi a minha estreia como dirigente. Então eu começo na base do Internacional, a organizar a base junto com o Fernando, com outros dirigentes. Carlos Fraga, Gelson Pires, Maurino Locke. Eu vou esquecer nomes. O Fábio Bressan... O Ricardo Corbellini esteve conosco. Eu vou cometer a delicadeza, mas não vou me lembrar assim agora de todos na corrida. Mas enfim, era um grupo grande
para reorganizar o futebol Mas na de base base, ainda, na base. Porque no profissional, quem é que estava no profissional? Não, mas aí, deixa eu só... Sim. Aí eu fico 96, 7 e 8. Né? Em dezembro de 97, o Moretti é o candidato indicado pelo Pedro Paulo Zac. Sim. Aí o Fernando, que queria ser o candidato, queria disputar, aí ele sai do Internacional, deixa de ser dirigente do Internacional, e vai começar a trabalhar para ser candidato à eleição depois, em dezembro de 99. Sim. Né? E eu, em maio, saio, então, do Internacional e vou para trabalhar na campanha do Fernando. Não ganha a primeira eleição, que é dezembro de 99, ganha o Jarbas Lima. E aí a gente segue junto, aí eu me tornei conselheiro naquela época, fiquei de suplente, depois assumo como conselheiro. E aí em 2002 o Fernando ganha e me disse, eu preciso de um cara no futebol e eu preciso que seja full time. E eu disse, bom, eu até topo encarar esse desafio, só que eu trabalho, eu sou engenheiro, eu preciso ser remunerado. Não, vou te pagar e tal. Não se vai... Aí acertamos as condições e eu fui trabalhar. E deu certo. Deu certo. Ali tu seria o que é hoje o diretor técnico do futebol? Nessa figura não tinha, né, Rogério? Não, diretor técnico não, né, Paulo? O diretor executivo. Não, eu seria o executivo. Sim. Na época não tinha nem essa nomenclatura. Pois é. Eu me lembro vagamente, acho que fizeram um cartão até para mim de visita do Internacional, que era diretor administrativo de futebol. Acho que era esse o nome. Mas as funções eram do cara que tinha que cuidar das coisas do dia a dia, do vestiário, da rotina do vestiário. E participar, evidentemente, de dessas coisas de contratação, de saber de jogador, de ir buscar e cuidar da base também. A base estava vinculada a esse cargo que eu exercia. Né? Eu fiquei até 97, eu era o responsável pela base do Internacional. Ou 97, não, desculpa, 2007. Uhum. Aí houve uma mudança lá e eu disse, não, então se vai ser assim, eu prefiro ficar só no profissional. E aí fiquei no profissional até 2011. 2011, aí depois eu saí. Então, eu assumo como um executivo, era executivo. Sim. Responsável pelo funcionamento do futebol. Hoje são mais pessoas, mas um vestiário de clube como o Internacional, Grêmio, clubes grandes, tem no mínimo 70 pessoas na rotina diária. Incluindo, dia a dia. Incluindo o elenco. Elenco, comissão técnica, mas tu tem segurança, tu tem o pessoal de apoio, roupeiros, massagistas, tu tem os médicos, tu tem os fisioterapeutas, tu tem o pessoal da organização, da limpeza, tu tem o pessoal da cozinha, tu tem... E esse funcionamento, ele tem que ser harmônico. O almoço tem que estar servido na hora certa, o café da manhã tem que estar de acordo com o que a nutricionista pediu, os jogadores que estão lesionados têm que chegar antes para fazer o tratamento, tudo isso, né, tem que chegar no horário, que se alguém não chega no horário tem que saber o que houve, tem que buscar auxílio, liga para ele. Hoje tem a facilidade do celular, né? Mas, se bem que já em 2000 e 2002 já tinha celular, mas tu tem que saber onde é que o jogador mora, entendeu? Para saber o que houve. Daqui a pouco a filha adoeceu, ele teve que levar no pronto-socorro, teve que levar no hospital, não avisou porque não deu tempo. Então tudo isso é responsabilidade era pelo menos responsabilidade do executivo de futebol. Foi assim que eu aprendi e assim que eu trabalhei em todos os clubes de futebol. Isso para mim era fundamental, ou seja, eu tinha que ter um ambiente harmônico. Sim. Um ambiente equilibrado, um ambiente... Porque, cara, tu tem ali todas as camadas sociais de credo, de posição política, tu tem tudo ali, né? E tu tem que fazer com que essas caras convivam de maneira civilizada, né? Regra para todo mundo, só que uma coisa é eu cobrar a regra do Rogério e a outra coisa é cobrar a regra do Paulo Nunes. Sim, a maneira de cobrar. Cada um tem as suas características. Claro, tu não pode. Tinha jogador que tu chama, vem cá, meu, pô, tu chegou, vem cá, tu quer me ralar? Não dizer um palavrão. Um palavrão, tu quer me ralar, meu? Pô, vem cá, tu tá sempre chegando atrasado.
Isso tu podia dizer assim, no corredor, Sim. entendeu? Agora tinha outros. Eu tinha outros que disse, preciso trocar uma ideia contigo. Vamos caminhando aqui em direção ao campo de treinamento. Aí tu ia conversando com o cara. E disse, pô, cara, tu chegou atrasado de novo. Pô, tá difícil, sabe? Mas tem a caixinha. Não, mas não adianta ter a caixinha. A caixinha vai existir sempre, mas, cara, tu tem que ter o mesmo nível dos outros caras. Tu tem que ter, sabe? Por que tu chega atrasado? Qual é o teu problema? O primeiro degrau antes de qualquer dirigente era a tua função. Era agora a minha função. Talvez seja de alguns executivos. Né? O pessoal da velha escola, entendeu? O Pelaipe que voltou para o Grêmio, o Rodrigo Caetano agora está na seleção, mas tu pega o Anderson Barros no Palmeiras, tu pega o Paulo Angione no Fluminense, pega esses caras, Papelim que que saiu do Fortaleza para o Vitória. Deve ser também o caso do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado. A referência que a gente tem dos jogadores do Corinthians. Exatamente. Com toda a confusão do Corinthians. Ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, velho. Segurou a barra no vestiário. Com toda a dificuldade do Corinthians que a gente percebe, sem estar lá dentro, mas a gente percebe. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e isso tem muito do trabalho do Fabinho, não tenho dúvida disso. Entendeu? Então, e tu conhece bem, né? Eu conheço bem. Nós tivemos um desconforto na época, ele era atleta do Internacional, mas resolvido na hora pelo Abel. Sim. O Abel chama, não, só um pouquinho, vamos resolver isso, vocês dois, o que vocês estão pensando e tal. E nós, não, tudo bem, tá tudo certo, tudo resolvido. E hoje nós temos um relacionamento muito bom, quase todas as vezes que o Fabinho veio com o Flamengo, e depois com o Corinthians aqui em Porto Alegre, sempre fui no hotel conversar com ele, tomar um cafezinho e tal. E agora ele tá prometido, né, de a gente se encontrar, agora que ele está morando em Porto Alegre. Vai tocar o Internacional, nos encontrar e possivelmente comer uma carne. Agora um churrasco, né? Agora um churrasco. Tem mais tempo. Agora tem tempo, claro. Né? Então essa é a ideia. Mas o Fabinho é uma figura nova nesse mercado, Sim. porém com a cabeça muito próxima a essa escola que eu falei, que é a escola do cara que tem a presença dentro do vestiário. Que, claro, que entende que é importante a estatística, que são importantes os números, mas eles são mais um dado. Eles não são dado definidor. Ele pode até definir, entendeu? Mas depois de ter visto toda a série, as outras escalas, né? Todas as outras métricas. O que eu digo é o seguinte, assim, ó, essas métricas, elas te trazem o corpo do jogador, mas o espírito, a alma do jogador, elas não te trazem. Exatamente. Isso exatamente. É do conhecimento, isso da faz diferença. Cara, porque assim, ó, o Internacional tem uma maneira de jogar. Tem uma cultura esportiva. A torcida do Internacional gosta de determinado jogador porque ele é muito próximo àquilo que ele aprendeu a ver o Internacional jogando. Não adianta eu sempre dou esse exemplo, não adianta nós queremos pegar jogadores que aqui têm um potencial muito grande de marcação, são fortes na marcação, e colocar no Flamengo. Entendeu? Por quê? Porque lá no Flamengo ele não vai jogar. Porque não é característica do Flamengo. No Flamengo os caras têm que ser do toque de bola, tem que ser o jogo mais leve, sabe? É mais ou menos por aí. Então, quando tu contrata um jogador, tu tem que analisar isso também. Qual é a dinâmica dele no jogo? Como é que ele se comporta? Né? Claro que tu passa pelo crivo, você sabe jogar, primeira coisa, sabe jogar, né? Tem que saber jogar, né? Esse é um crivo natural. O Chuminho estava falando sobre montagem de elenco ali e característica de jogador, né? Pelo que o torcedor é acostumado. E são dois grandes elencos assim do Inter que tu fizeste parte, né? O de 2006, que termina na principal conquista da história do clube, e o de 2010, que tem uma conquista muito importante também, que é a da Libertadores, que são as duas que o Inter tem. Tu já estava no Inter quando chega o Fernandão, por exemplo. Como é que foi o bastidor para contratar o Fernandão? Porque se a gente trazer para hoje em dia, né, o futebol francês, todo mundo assiste, transmite, e aquela época ali, não muito longe, mas não sei se era tão popular assim o futebol europeu aqui no Brasil, ainda mais o campeonato francês. Não era. Mas nós tínhamos um diferencial
que era o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho sempre foi um observador do futebol. Ele sempre me impressionou pela capacidade de lembrar de jogadores. Tu falava num nome, esse cara jogou lá no... Esse cara saiu do Guarani de Campinas, depois ele teve não sei o que, jogou lá na França, jogou na Bélgica e tal. Então o Fernando tinha essa capacidade. E nós trabalhávamos muito a questão da formatação do grupo, né? No sentido de ter jogadores com determinadas características que encaixavam naquilo que nós estávamos procurando. Evidentemente que conversando com as comissões técnicas. As comissões técnicas tinham um parecer de, cara, precisamos de um jogador com esse determinada característica. Nós precisávamos de um 9, que não fosse um centroavante fixo, mas que soubesse jogar, mas que fosse decisivo dentro da área. E o Fernando diz, vou trazer o Fernandão, te lembra dele? Diz, aquele do Goiás? É, aquele do Goiás. Não sei onde é que tá. O Fernandão tá. Teve na França e tal, não sei o que, para lá. Então, se dava mais ou menos dessa maneira, né? Claro que eu resumi um pouco, mas tinha outras conversas. Conversava com o treinador não, esse eu conheço. Ah, é verdade. Vê como é que tá. Aí tu vai buscar a informação que tu precisa. Saber se ele tá jogando, se ele jogou. Porque hoje tu abre aqui as plataformas, te dão direitinho tudo do jogador. Naquela época não tinha isso, tinha que pesquisar, tinha que ligar para as pessoas, tinha que ter contato, conversar. Vem cá, tu conhece fulano? Fulano, e aí? Não, joguei com ele, estava lá, ele veio. E aí aí tu monta o teu negócio. Não, dá para trazer, vamos trazer. Tá dentro da condição financeira, e aí veio o Fernandão. Já se contava com esse perfil de liderança que ele tinha ou ele adquiriu aqui no Inter? Na verdade, nós não tínhamos, assim, a gente tinha uma ideia que ele cognitivamente era um cara mais equilibrado, um cara mais nível, assim, de poder se comunicar, um cara com conhecimento bastante amplo, né, e tal, mas a gente não tinha essa visão de que ele seria um grande líder, né? E por quê? Porque isso tu não acompanha nos clubes. Principalmente na Europa, dificilmente um jogador que sai do Brasil vai ser líder na Europa. Né? Dificilmente. Então, tu não tem esse parâmetro. Como é que... ele foi líder lá no Olympique de Marseille. Como é que ele foi no Goiás? No Goiás era um menino. Saiu cedo do Goiás. Não chegou a criar uma situação de que, ele, além de jogar, ele é uma liderança. Então, quando ele veio, ele já se posicionou dessa maneira, pela sua postura, pela maneira como ele tratava as coisas, como maneira que ele dividia as coisas do futebol com os seus parceiros, com a comissão técnica. Ele começou a tomar espaço de liderança. E a liderança dele é muito interessante, porque assim, ele não era o líder. Ele era líder, mas ele tinha também aqueles caras que estavam junto com ele, que ele pedia opinião. Yarley, Klemer, o Rafael Sobis. Ele estava sempre buscando, sabe, interagir com todos eles. Ele não era simplesmente, vem cá que eu vou dizer o que tem que ser feito. Então ele tinha essa característica, ele era... Mas isso a gente começou a ver aqui. E aqui ele tomou conta, no bom sentido, tomar conta, entendeu? Uhum. Porque pela maneira de ele ser, pela maneira de se posicionar, ele acabou naturalmente virando o líder, o grande líder do grupo, vamos dizer assim. Essa questão de liderança, porque falasse agora a liderança maior do Fernandão, mas que tinham os outros que também tinham característica de liderança ou de opinião e tal. Como é que tu trabalhaste o vestiário? Porque, na realidade, tu tem vários líderes dentro do vestiário e que daqui a pouco formam grupos. Como é que tu trabalha para que isso não fique dividido dentro do vestiário? Um detalhe importante. Quando tu estabelece as regras e quando tu cobra as coisas igual para todo mundo, tu minimiza a possibilidade de pequenos grupos. Evidente que por situações ou por similaridade, os meninos da base têm a tendência de ficarem mais juntos. Os caras que são mais veteranos e tal, enfim, tu
cria estrangeiros, tu cria relacionamentos internos, mas tu tem que ter o cuidado para que isso não vire grupo. Tem que ter o cuidado para não virar grupo. E a liderança do Fernandão, isso é importante, isso que tu toca é importante, a liderança do Fernandão, ela era uma liderança que não permitia esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele dividia as coisas. E ele dividia com esses caras. O Índio, eu cansei de reunião, o Índio para discutir premiação. O Índio participava. Quem é o Índio para participar? Qual é a liderança do Índio? O Índio era uma liderança técnica no jogo. Era uma liderança de força. O dia que tinha jogo, semana de Grenal, velho, o Índio enlouquecia no bom sentido. Entendeu? Porque ele queria ganhar o Grenal. Então, o Índio, com as suas características, também tinha um elemento que era importante para determinadas reuniões. E assim enxergava o Fernandão. O Fernando enxergava assim, o Yarley enxergava assim. Tu tinha Fabiano Heller. O Wellington Monteiro, que veio do Caxias, naquela sua tranquilidade, naquela coisa, um cara tranquilo, ele tinha posicionamento. Então, não se permitiu a criação de pequenos grupos. Os pequenos grupos só se criam quando não tem comando. E eu sempre gosto de usar uma frase. Muita gente acha que chegar no futebol, chegar mandando, é o maior erro. Se tu não comandar, tu não vai conseguir andar dentro do ambiente de futebol. As pessoas gostam de comando, elas gostam de olhar assim, a referência, aquele cara ali vai resolver o meu problema. E não aquele, chegou o cara que só quer mandar. Sim. E aí, tu quebra as estruturas do vestiário. Então, se tiver alguém que não gosta de ti, entendeu? Esse cara já vai juntar um outro que também não gosta de ti e já tem um grupinho contra ti. Entendeu? E aí, para ser contra ti, daqui a pouco é contra o treinador. E aí vai. Então, se tu não tiver o comando, e o comando não é o comando do Newton Drummond, o comando que vem lá da presidência. A presidência respeita o vice-presidente e o vice-presidente respeita o trabalho do Newton Drummond. Ninguém interferia no meu trabalho, no sentido de chegar lá e dizer, Chuminho, bora, deixa que eu vou fazer. Não. Chuminho, vem cá, tá tendo essa bronca, os caras estão reclamando isso. Pega leve. Não, tá beleza, tudo certo. Mas no gabinete. Sim. Entendeu? Não te tira a autoridade. Não tirar a autoridade. Claro. Então os caras viam que tinha um comando, tinha uma hierarquia. O presidente, o vice-presidente, tinha os diretores, entendeu? E o executivo. Funcionava assim. Quando o executivo não resolvia, que era o meu caso, eu disse, um pouquinho que nós vamos resolver. Eu chamava o vice-presidente, o Vitório foi nosso vice-presidente. Vitório, precisamos resolver isso aqui. Estamos com esse problema aqui, esse eu não consigo, tá além. Só um pouquinho, pegava o telefone, ligava pro vice-financeiro, Chumbinho, tá indo aí para pedir um negócio para ti. Pum, bati o telefone, aí vai lá, Vitório resolveu. Esse eu não consigo resolver. Fernando, tô chegando no clube, tá, então nós vamos lá. Aí nós viemos no gabinete do Fernando. Entendeu? As coisas se resolviam assim, né? E me parece que hoje as coisas não são exatamente como devem ser. Sei lá, agora eu tô fora, mas não sei. Estamos conversando com o Newton Drummond, ex-diretor executivo do Inter, aqui no Posse de Bola da Rádio Guaíba. O Posse de Bola com oferecimento da TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas, peça no app Banrisul conosco no Posse de Bola. Tu falava sobre liderança, e eu anotei aqui lideranças, mas não era um líder único, né? São vários ali. No caso, o exemplo do Fernandão, daquela geração ali do título da Libertadores e do Mundial do Inter. Tanto que tem a reunião famosa no Japão, antes do jogo contra o Barcelona, do Abel com Fernandão, Yarley, Pato, Klemer. Era o Abel convocou a reunião para compartilhar com eles a ideia para jogar, ou ali foi de ouvir também dos jogadores de mas desse jeito que não vai dar, vamos assim, vamos assado. Vamos lá, nós fizemos um treino onde o Abel colocou o time reserva, liderado pelo Perdigão, que é outro líder. Sim. A sua maneira. A sua maneira. O Perdigão não tinha dia que ele tivesse de mau humor. Vamos lá, nós tomávamos um toco. Ninguém gosta de perder. Tomava um toco, ficava todo. O Perdigão chegava no vestiário e já arrumava uma treta, agora é tudo uma treta, já dava o ambiente, já alegrava o ambiente e vamos em frente. Então
essas coisas tu tem que filtrar, entendeu? Tu tem que ter esse elemento, esse tu precisa ter no vestiário, porque ele não vai deixar a bola cair. Entendeu? E não vai deixar criar grupinhos, porque quando tu cria grupinhos, tu quer derrubar alguém ou tu quer ir contra alguma coisa. Se deixar isso... Então, houve um treino, o Abel armou o time reserva como o Barcelona, e, foi um chocolate. E aí terminou o treino, não sei o que, e tal, ficamos ali, aí o Abel... com as suas coisas na cabeça lá, nós conversamos um pouco e tal, e trocamos uma ideia, mas ele tinha a convicção de como deveria jogar, sabia como deveria jogar, e à noite, depois da janta, quando o pessoal se recolheu, os jogadores, a versão que eu tenho, é que os jogadores pediram para conversar com o Abel, e foram para o quarto do Abel. As lideranças ali. As lideranças, né? E, nós estamos pensando assim, então, e aí eles ajustaram o que o Abel queria. Eles ajustaram o que o Abel queria. E aí deu tudo certo. Aí entra aquela história da contratação do Fernandão, né? Que foi um centroavante para não ser só centroavante, porque nesse jogo aí ele é mais meia do que centroavante. O papel dele era marcar a saída de bola do Thiago Motta. Que era o primeiro volante. Que era o primeiro volante que saía jogando. Que tinha uma boa saída de bola, canhoto, grande. Agora, E o ataque dos lados era o Yarley e o Pato. Yarley e Pato. Pois é, o que chama a atenção é que numa reunião, né, desses jogadores, o Pato, que era um moleque, no bom sentido, evidentemente, recém-promovido, né, começando, também já estivesse presente na reunião. Por quê? Porque ele teria um papel importante, era isso. Ele teria um papel importante, evidentemente, e também para tu dar, vamos dizer assim, moral pro menino. Cara, tu vai jogar uma final de Mundial contra o Barcelona. Entendeu? Tu vem aqui e vamos ouvir o que vai acontecer. Era o terceiro jogo profissional dele, né? Terceiro ou quarto, ele joga o Palmeiras, ele jogou com o Palmeiras, jogou a semifinal e joga a final. Era o terceiro jogo como profissional. Então, tu tinha que... Mas isso tu vê a percepção dos caras que são os líderes do grupo. Ninguém chamou, ninguém disse, se vocês forem, leve o Pato. Sim. Entendeu? Porque isso acontecia. Quando nós tratamos de alguma premiação, início do ano, premiação, e o Fernando, chama aí os caras, vamos conversar. Aí o Fernando ia lá e o Fernando, eu me lembro claramente, o Sobis, que recente tinha subido, Sobis sentado lá, o Sobis observava. Que era isso? Isso era porque eu tinha esse feeling deles que esse cara era importante, vai ser tá ali, é importante por estar ali, mas enfim, mas ele tem potencial de crescimento. E o Pato, como diz o Paulo Nunes, terceiro jogo profissional, final do Mundial contra o Barcelona, vão dar moral para a segurança, vem para a reunião, né? E aí foi nessa base aí. Até falar do Pato, né, a base do Inter, assim, eu anotei alguns nomes, mas tem vários, mas assim, de destaque, talvez o Pato principal deles, assim, com potencial do que até poderia, eu acho que o Pato poderia até render mais do que rendeu no futebol, e era ver o Pato jogar, e especial depois quando ele foi pro Milan, mas tem o Nilmar, que saiu muito bem da base, o Daniel Carvalho, o próprio Rafael Sobis, e teria outros aí dessa leva ali dos anos 2000. O Lisca esteve aqui conosco já no Posse de Bola, falando de quase todos ali que ele treinou e conhecia. Como é que foi com o Pato? Porque teve que o Inter dar uma, entre aspas, escondida nele para renovar o contrato, para ajustar o contrato, para daqui a pouco não perder de graça aqui, não perder de graça ali. O clube se cercar bem, sabia que era uma joia. Como é que atua nisso e não se tira o jogador, não se pune o clube de, daqui a pouco, perder o jogador de estar jogando também? Na verdade, o Pato, ele tinha um compromisso com o Internacional, porque houve um momento que se colocou um contrato semi-profissional para o Pato, mas sem consultá-lo. O pai dele me chamou e disse, olha, o Alexandre não quer assinar. E aí eu fui na base, tá, o pessoal da base reunido, o cara não quer assinar o contrato, porque esse contrato daria já uma garantia para o Internacional. E aí o Pato estava treinando, aí nós chamamos o Pato. E disse, Alexandre, quem quer? Não me chamaram, não discutiram comigo. Não vou assinar. O que tu quer? O próprio jogador, hein? O próprio jogador, o Alexandre. Era o contrato
de formação. Não era de formação, ele tinha outro nome. Hoje tem contrato de formação. E aí, disse, tá, então como é que nós vamos fazer? Disse, não, eu faço 17 anos no ano que vem. Não, ele fazia 16 anos. E eu assino em setembro, se eu não me engano, ele é de setembro. 9 de setembro, se eu não me engano. Eu assino o ano que vem o contrato profissional com o Internacional. Mas com negociação. Eu disse, tu garante isso? Garanto isso. Então tá. O assim. Ano que vem era 2006, no caso. O ano eu não vou... Não, acho que era 2005. 2005 que ele fazia que ele fez 16 anos. Ah, sim, já em 16 ele tinha 17. Ele tinha 17. E aí ele assinou esse contrato. Sem nenhum problema. Tudo que ele pediu foi feito e ele assinou. Sem nenhuma garantia para o clube. E eu vou confessar um risco que nós corremos. O pai dele pediu um adiantamento. Disse, como é que nós vamos dar um adiantamento se não tem nada no papel? Aí eu falei com o Vitório, falei com o Fernando. Vamos correr o risco. Não, eu tenho certeza que o Alexandre falou que ia fazer, ele vai fazer. Então vamos dar esse adiantamento. Aí demos um adiantamento para o pai dele. Não era nada demais assim, não era nada... Mas era um adiantamento que tu tinha que depois comprovar no caixa do clube, que era ruim dizer que não, nós demos e não tinha nada assinado. É ruim, né? Mas deu tudo certo, ele assinou. E aí precisava reajustar o contrato dele. E aí que se deu uma segurada, porque aí tinha uma negociação já pesada, porque ele já era visto como um grande destaque já da base. Talento, já era o talento indiscutível. E aí, então, teve que dar uma segurada, segurou até que ele assinou e foi pro jogo contra o Palmeiras, que era o último jogo, né? Era o último jogo. Mais um golaço. Ele faz 2 gols, né? 2 gols. Mais um de fora no início, foi 4-1 aquele jogo. Ele pifa o Yarley num dos gols. É isso aí. No Parque Antártica, né? No Depois Parque Antártica. Já é a viagem pro Mundial. É. E no ano seguinte, meio ano, o Pato, se não me engano, acho que ele nunca jogou um Grenal pelo Inter, porque no ano seguinte... No profissional, não. No profissional, no profissional, porque na metade do ano ele já é negociado pro Ele negociado no Milan. O Milan veio e pagou a multa. Olha que interessante. Quando né? é que chega a proposta do Milan pro Inter? Fazia muito tempo antes do desfecho da negociação? Não. Nós voltando no Mundial e aí começa a aparecer o Milan. E interessante é o seguinte, nós, naquela época, botamos em 20 milhões de dólares, que era assim um troço, 20 milhões de dólares. É a multa rescisória posterior. O Milan veio, vamos botar os 20 milhões de dólares. Hoje tu fala em 60, 100 milhões de dólares para euros, entendeu? Para o exterior. Eu me lembro que nessa negociação, acho que tinha um percentual que tinha ficado com o jogador ou com alguém, não tinha um percentual, porque eu me lembro que a multa era esse valor e não foi o Gilmar Veloz que participou da negociação. Sim, o Gilmar Veloz que é o representante. Agora não mais o Alexandre não joga mais, mas era o Gilmar Veloz o representante dele. E que eu me lembro que o presidente na época era o Vitório Piffer. Era o Vitório. Né? Ele diz, não, esse valor da multa é o do Internacional. Sim. O jogador é outra história. E aí a negociação é feita nesses termos. O valor da multa fica integralmente para o Internacional. E aí o percentual que tinha foi uma negociação uma negociação do Milan com a família do Alexandre e com o Gilmar Veloz. Tanto que o Inter ficou, se não me engano, vocês podem me ajudar, mas muito tempo sem fazer um negócio assim de vender e ficar com o dinheiro inteiro de uma negociação de jogador. Foi essa do Pato. E, se não me engano, a outra foi acontecer agora, quando o Johnny saiu para Espanha, porque ele era o percentual todo do Inter. Os demais, sempre era 10% era de alguém, 15%, enfim, como no futebol. Mas era curiosidade. Mas o Pato tinha um percentual, eu me lembro disso. Só que aí não o sei Vitório, se era 10 na ou época, 15%. ele disse, não, o valor da multa é os 80% do Internacional é o valor da multa. Mas falando desses jogadores, né, ainda do Mundial, em 2006,
Tá? E o perfil daquele que fez o gol do título, Adriano Gabiru. Onde é que se encaixa? Onde é que ele entra nesse contexto? O Adriano Gabiru não era de liderança, porque era o perdigão, né, daquela turma, vamos dizer, da amizade do Gabiru, que até hoje tinha o jovem, que era o Pato, o Fernandão. Onde é que encaixa o Adriano Gabiru, que foi iluminado para fazer o gol? O Adriano Gabiru foi um jogador que, se tu lembrar, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Jogou pra caramba naquele time do Fernandinho, se eu não me engano, volante. Tinha mais gente lá, enfim. E ele acaba, se eu não me engano, o gol do título do Atlético Paranaense é dele. E era um jogador muito qualificado. Muito qualificado. Ele tinha sido base, inclusive, da seleção, acho que chegou pode ser, eu não sei te dizer. Aí ele vai para o Olympique de Marseille, se eu não me engano, ele vai para a França. E na França ele não consegue jogar, uma questão muito, ele é um cara muito tímido, ele é muito introvertido, né? Com dificuldade de relacionamento. Imagina sair daqui, ter que falar francês, seja lá outra língua que for, teve dificuldade. Não desempenhou. Se eu não me engano, o Abel, quando o Abel estava na França, não sei se ele não foi para o time do Abel. O Abel viu ele lá, eu acho. E quando nós falamos em trazer o Adriano Gabiru, o Abel deu ok. Que era um meia que cumpria várias funções. A característica de futebol do Gabiru é a do gol que ele faz. Ou seja, do meio campo ele sai e partia para dentro da área. Sem a bola. Era uma característica dele. Ele fez muito gol, assim. Então era um jogador que tu podia botar ele mais atrás para fazer uma compensação no meio campo, ajudar a marcar, mas a saída dele era muito rápida, ele chegava muito bem na frente. Então esse é o Gabiru, era a característica dele como jogador de futebol. E aí os caras, mas como é que tu tira o Fernandão, sai o Fernandão e tu bota o Gabiru? O Abel foi, pelo menos essa é a minha leitura, e eu tenho certeza que foi o pensamento do Abel. Ele puxou o Yarley, tanto é que a jogada do Yarley, o Yarley para o lugar do Fernandão, que era o jogador com mais capacidade cognitiva para exercer a função do Fernandão. Porque tu tinha Luiz Adriano de um lado e o Gabiru do outro. Sim. Adriano Gabiru. Sim, o Pato já tinha saído. O Pato sai para entrar o Luiz Adriano. Ele troca um pelo outro. Porque ele queria manter a velocidade que ele tinha do primeiro tempo. Ele tinha o Fernandão, ele tinha o Pato, tinha o Yarley. Ele faz uma troca, traz o Yarley para o lugar do Fernandão e bota Adriano e Luiz Adriano. Para ter a velocidade e ter o que ele estabeleceu no jogo que ele disse. Eu me lembro claramente da preleção do Abel. Posse de bola recebendo o Newton Drummond, ex-diretor executivo do Inter e de outros grandes clubes no futebol brasileiro, Vasco, Coritiba, tem Chapecoense, Vitória, Santos, Vitória, mas o Posse, Rogério, tem um oferecimento de Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. É muito bom porque você passa direto. Pedágios, estacionamentos, é só estar com a tag Banrisul. E fácil de pedir, né? Pede no app e depois para pagar também com facilidade no Pix ou no cartão de crédito. Para evitar fila, né? Que é importante. Falamos da conquista 2006 de alguns símbolos. 2010 também tem outro símbolo grande assim de conquista do Inter, a Libertadores. E aí tem uma contratação que chega um pouco antes, mas também acaba se tornando um símbolo daquela conquista, que é o D'Alessandro, né? O D'Alessandro chega em 2008, né? Chega a 8, ganha a Sul-Americana e depois a Libertadores. Como é que foi para trazer o gringo para cá? Porque ele era badalado no futebol argentino mesmo, né? O Cabeção, na verdade, o que aconteceu? O Fernando, essas contratações sempre partiam do Fernando. O Fernando estava sempre fuçando o mercado, né, com essa percepção que ele tem de observação, e disse: vamos trazer o D'Alessandro, El Cabeção. E aí eu disse para ele: Fernando, ele teve problema com que é o nosso lateral esquerdo, o Fábio Aurélio. Fábio Aurélio? Sim. E no Zaragoza não era o Fábio Aurélio? Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo do Internacional. Quem era aquele? Que ele teve problema lá na Espanha com o jogador. Ele teve problema agora, eu fiquei na dúvida se era esse. Bom, mas enfim. Em 2008. 2008, foi campeão da Sul-Americana. O time de 2008, o lateral esquerdo era o Marcão titular. Em 2010. Não, 2008 na Sul-Americana, na final contra o Estudiantes, ele está jogando. Bom, mas vamos lá, vamos na história, daqui a pouco a gente aí não, mas vamos falar com o cara. Aí nós fomos falar com não, tipo, problema normal, a gente sempre tem. Então aí precisava fazer uma operação financeira, que aí era coisa com a presidência, que enfim fazia, e o Fernando se virou lá e trouxemos o D'Alessandro. Que se tornou, mas isso era um processo que a gente mantinha ativo para que a manutenção do teu grupo tivesse o mesmo equilíbrio, procurando sempre ter o mesmo equilíbrio. Tu não vai conseguir jogador com a mesma característica, então tu tem que compensar com alguma coisa. Então nós sempre procuramos trazer jogadores para que o grupo continuasse sendo firme. Por isso que o Internacional teve aquele período de muita competitividade, porque as mudanças não foram estruturais, eram mudanças de nome. A estrutura é praticamente a mesma. A gente perde Fabiano Heller, mas a gente traz o Bolívar. O Bolívar índio fechou. Né? O lateral era o Marcão. Mas tem um outro aqui, ó, que joga a final também. Eu fui buscar o elenco do Inter. O brasileiro Gustavo Neri. Gustavo Neri. Tá aqui, ó, jogou no Saragossa, 2007. Gustavo que Neri. Era do Corinthians. Gustavo Neri. Fui pesquisar aqui o elenco, já não lembrava ele. Gustavo Neri participa da jogada do gol da Sul-Americana. Do gol da Sul-Americana. 2010. O que fez dar certo para a Libertadores e o que fez dar errado para o Mundial? Foi só campo, vestiário, não, foi política? Só campo. Foi na verdade, para mim foi um erro nosso de estratégia. Porque quando nós ganhamos a Libertadores, isso é no meio do ano. Já tinha havido uma mudança para ganhar a Libertadores. Não tinha? Mudança de comando? Sim, teve. Mudou. Não, mudou ali, mas ali foi uma mudança muito rápida. Sim. Entendeu? Porque o que acontecia? Todos os jogos daquela Libertadores nós perdíamos fora. Isso era um risco. E chegamos à conclusão numa parada de Copa do Mundo, se eu não me engano, né? 2010, né? Parada de Copa do Mundo. Tirar o treinador, que o foco... Sim. Sai o Fossati e entra o Celso Rotti. E aí nós ganhamos a Libertadores. E a partir dali nós começamos a fazer um planejamento, que aí isso é um erro diretivo. Por quê? Porque no momento que o corpo técnico propõe alguma coisa, tem que avaliar se é válido ou não. E nós entendemos que era válido e claro que depois que acontece, depois que a obra cai, que aqui coisa que nós fizemos, né? Nós passamos o segundo semestre jogando pouco com os jogadores. Os jogadores chegaram, isso é minha avaliação, tá? Claro. Isso é a minha avaliação. Os jogadores chegaram sem competitividade para um jogo contra um campeão africano, entre que o menor jogador deles devia ter 1,80 m e era puro músculo, que se seguraram durante 15, 20 minutos e depois viram que o bicho não era tão feio. E quando nós tentamos reagir, os caras atropelaram na força. Sabe que esse jogo ele é muito marcado, claro, e o Inter viveu isso, o Atlético Mineiro viveu isso, o River Plate depois chegou a viver isso, o Flamengo viveu isso agora há pouco, o Palmeiras também. Mas esse jogo do Inter, o primeiro tempo o Inter joga bem, o Inter pressiona o adversário, é que toma um gol no final, aí tem que ir pro segundo tempo para mudar, e aí o segundo tempo sim, é meio que o desastre assim de todo. Mas o primeiro tempo do jogo é o Inter dominando o adversário, sim. Só que o que fica é o resultado da eliminação. Mas é um jogo, né? É um jogo, e é contra um campeão africano, não, sabe? Para mim o erro foi esse, para mim o erro foi...
tu passou o segundo semestre do futebol brasileiro jogando só de vez em quando. Só jogava no Beira-Rio. Não ia para as pegadas. Em 2006 nós tentamos ser campeão brasileiro. E quase foi. Ficamos em vice. Ou seja, nós jogamos até a última rodada. No último jogo aqui no Beira-Rio a gente afrouxou. Perdemos para o Goiás, se eu não me engano. Afrouxamos. Né? Mas nós fomos competitivos. E quando nós viajamos para lá, tem outros erros. Para mim, administrativos. Tem outros erros administrativos. Teve uma eleição antes. Não, mas a eleição não foi problema, que não houve mudança de seguiu o mesmo grupo político. Mas é que tu fretar um avião para botar todos os vice-presidentes junto com os jogadores, sabe? Muita gente no hotel. Eu tenho uma coisa, eu olho os times hoje quando eu vou a jogo. Eu fui ver um jogo aqui na Serra, Juventude Corinthians pela Copa do Brasil. Cara, e eu olhei dentro do campo, os caras aquecendo, tinham 13 pessoas de abrigo, além dos jogadores do Corinthians. 13. O Corinthians é um batalhão sempre. Não, se tu olhar todos os clubes de futebol, tu olhar no aquecimento, tu vai ver que tem... O Flamengo, fui no Rio agora no jogo do Inter. Aí eu te pergunto, vocês conhecem o vestiário do Alfredo Jaconi, certo? Do visitante. Pô, cabe o time e uma salinha para a comissão técnica. Cara, onde é que tu bota esses 13? É ruim. Como é que tu sabe? Tu tem que ter um... É muita gente. É muita gente. E aí tem bruxaria. Tem bruxaria. Se o cara não vai pro jogo, o cara, pô, o homem não gosta de ti. O cara já, vamos derrubar o homem. É muita gente, velho. Eu vejo assim. Então quando eu falo nessa viagem, entendeu? Eu entendi a intenção do Vitório, premiar todos aqueles vice-presidentes que trabalharam a gestão toda, premiaram, e ele deu a passagem para os caras irem, né? Para premiar o trabalho deles durante a gestão. Os caras não recebem nada, tá perfeito, entendeu? Só que, cara, fretar um avião sem condições, tu perde um voo. Eu não fui no voo da ida, eu não sei, eu tinha algum compromisso aqui pelo Internacional que eu não fui. Eu fui 2 dias depois com o voo da Emirates, de primeira classe da Emirates, velho. Tu vai 180 graus daqui até lá, deitado dormindo. Com bom ou melhor. Não sente o voo. Tu sai de São Paulo e desce em Dubai. Em Abu Dhabi, na época. Aquele jogo ainda... Então, assim, tudo isso também... Aí o hotel era cheio de gente. Pô, teve um dia que eu cheguei de manhã, no café da manhã tinha um vice-presidente com a mulher dele no café da manhã com os jogadores. E ela falando lá. Isso para mim também pesou. Mas isso foi Então tiveram esses erros. Não foi de campo. De campo não foi que o Paulo Nunes dá o exemplo. Nós jogamos bem o primeiro tempo. Só que nós fomos mal preparados para lá. Quando no primeiro Mundial nós fomos bem preparados. Se olharem a entrada de campo contra o Al-Ahly, vocês vão ver os jogadores do Internacional assim, mexendo a cabeça, olhando para os lados. Isso era preocupação. Nós, teoricamente, éramos obrigados a ganhar, como éramos obrigados a ganhar do Mazembe. Contra o Barcelona, tu olhas entrando em campo, é tudo olhando reto, tudo concentrado no jogo. Já ouvi de muitos brasileiros que participaram que o jogo mais difícil é o da semifinal, que é onde tu tem a obrigação de sempre ganhar. Jogo com o europeu... Por quê? Porque, cara, aí, teoricamente, a obrigação é deles. Se eu jogar bem, se eu me comportar bem, eu tenho condições de ganhar deles. Foi provado isso. Internacional, o São Paulo ganhou do Liverpool no ano anterior. O Internacional ganhou do Barcelona. O Corinthians do Chelsea. Agora nesse Mundial aí que teve grande aí, foi o Fluminense? Fluminense derrubou a Inter, derrubou... Entendeu? Estouramos nosso tempo, Rogério Amaral. Muita coisa. Estourou? Aí, mas nem começou, nem contei história, velho. Agora que tava... Eu ia contar um monte de história de gestão, mas vou ter que vir de novo aqui. E com certeza vai vir, com certeza vai vir. Newton Drummond,
ex-executivo de futebol do Inter. Falamos também dos outros clubes. O Chumbinho, grande Chumbinho. Obrigado pela presença aqui na Rádio Guaíba. Prazer imenso. Prazer imenso estar com vocês. Paulo Nunes, Rogério Amaral e todos os ouvintes da Rádio Guaíba, né? Prazer imenso, uma alegria muito grande. Adoro contar histórias do futebol. E gosto de programa assim que é descontraído, entendeu? As perguntas são sempre, como é que é isso, como é que é aquilo, mas para a gente poder falar bem como as coisas aconteceram. Muito obrigado. Abraço, Chumbo. Um abraço. Posse de bola com oferecimento do Banrisul, tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas, peça no app Banrisul. Vai ficando por aqui, esse é o episódio 53. A gente volta a qualquer momento no Spotify e na próxima semana com mais um convidado aqui no Posse de Bola. Tchau, gente. Obrigado.